Olha, o endocrinologista, ele tem uma função importantíssima. Primeiro porque ele normalmente é aquele que recebe esse paciente. Esse paciente, quando ele vem com uma obesidade leve ou moderada, é ele que vai estar ali como o primeiro médico desse paciente. Então ele vai estar tentando diminuir o peso para melhorar as patologias que eventualmente ele encontra e algumas outras alterações endocrinológicas. Então ele cabe sendo assim para a gente, ele tem um papel fundamental. É que quando o paciente ele já tem uma obesidade moderada, com doenças metabólicas, ou uma obesidade mórbida, que seria o peso acima de 40 quilos do ideal, ele fica muito difícil manter um tratamento que tem convencional, esse paciente se mantendo no peso. Onde tem aquele efeito, né, que comentamos agora há pouco, do paciente poder reganhar peso, voltar peso. Então, para não ter esse problema, aí é que ele vai ver que esse paciente já é um paciente que de repente está precisando de uma cirurgia bariátrica, quando ele já não está tendo os mesmos sucessos que ele tinha com o tratamento clínico, quando o paciente também está piorado das suas comorbidades relacionadas às suas doenças. Então ele pode antever, porque depois fica mais fácil para ele acompanhar. O endócrino nunca vai deixar de ser o médico desse paciente, porque o cirurgião, ele vai pegar esse paciente naquele momento, está precisando da cirurgia. Ele vai ver pelo tempo que ele acha que é adequado, o paciente está indo muito bem e não está complicando. Depois o melhor colega para estar acompanhando esse paciente, junto com a equipe multidisciplinar, que é a nutricionista psicóloga, é o endocrinologista, porque ele é quem melhor conhece esse paciente. Então agora ele vai ter uma condição muito mais favorável, né, para poder manter esse acompanhamento, esse controle do paciente. Então ele vai seguir sempre. Onde o paciente de repente tomava 10 remédios para pressão, para diabetes por aí, ele às vezes vai conseguir 1 ou 2, ele que vai saber se vai tirar, vai deixar, você entendeu? Ele que tem que estar colocando. E se o paciente tem deficiência, ele vai estar tratando essa deficiência. Ele é muito mais especializado, é muito melhor que o cirurgião nessa parte, não tenha dúvida nenhuma. O cirurgião vai fazer a parte dele cirúrgica, vai indicar a cirurgia ou não, mas vai fazer a parte cirúrgica. Quem vai conduzir toda essa parte clínica bem mesmo, né, com uma capacidade muito melhor, seria o endócrino. E de preferência aquele endócrino já conheça aquele paciente. É como um pediatra que já conhece a paciente, um ginecologista que já conhece. Então é fundamental o endócrino no processo e que ele mantenha depois o acompanhamento desse paciente, que ele realmente entenda muito sobre o que a cirurgia realmente bariátrica pode levar de dificuldade para esse paciente, para ele não deixar isso acontecer, principalmente com suplementação, que a gente comenta, né? E eu sempre faço uma comparação com relação ao endócrino nessa hora, como comparação também a quando a gente tem um paciente, por exemplo, que passa no cardiologista a vida toda, toma seu remédio, está se mantendo bem, mas um dia lá obstrui uma artéria importante. Aí ele vai ser encaminhado pelo seu cardiologista por um cirurgião cardíaco para dar uma avaliada no paciente. Ele vai ver se ele vai indicar um stent ou não, se ele vai fazer uma ponça fena, se vai operar. Caso ele opere, ele faça essa cirurgia, o paciente se mostrando estável, bem, ele vai mandar de volta para o seu cardiologista clínico. Então você vê, o cardiologista clínico, ele serve aí como o endocrinologista serve para a gente. A gente faz parte de um processo de tratamento para esse paciente, mas a gente não vai ficar com esse paciente a vida toda. Esse paciente tem que voltar para o médico realmente de origem, que foi aquele que de início lidou e tratou a sua obesidade.